Olá, grandes leitores! Hoje vamos falar sobre Júlio Verne. E como vocês estão vendo, eu estou testando o ring light que eu comprei. Tem o pequeno e tem o grande, que está no outro vídeo que eu mostrei pra vocês. Então hoje, sem mais delongas, vamos aprender sobre Júlio Verne. Esse livro que está na minha mão é o livro menos favorito de Júlio Verne. Por quê? Eu ainda estou tentando descobrir, porque são 480 páginas e eu tô na página 320. Confesso que tem alguns personagens que dá vontade de estrangular, mas outros que são muito gentis e muito fofinhos. Mas esse não vem ao caso. Hoje vamos falar de quem foi Júlio Verne. Júlio Verne, como ficou conhecido no Brasil, tinha como nome verdadeiro Jules Gabriel Verne. Esse é o nome original em francês. Quando suas obras foram traduzidas para outros países, inclusive para o português, seu nome também foi traduzido, passando a ser conhecido mundialmente como Júlio Verne. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1828, na cidade de Nantes, que é na França. O pai de Júlio Verne queria que ele seguisse a carreira de advogado. Então imagine a frustração dele quando descobriu que o filho dele seria apenas um escritor sobre ficção científica. E naquela época, os escritores não tinham tanta admiração e aprovação como tem hoje em dia. Mas a sua mãe, ela vinha de uma família ligada a sua mãe era uma viajante. Então, todas as histórias de Júlio Verne, sua mãe era a musa. Júlio Verne, ele foi um escritor muito conhecido e passou por períodos de depressão, pois ele era muito autocrítico consigo mesmo. Apesar do enorme sucesso, a pressão para repetir sempre a mesma fórmula de história de aventura acabou afetando sua saúde emocional. Algo pouco falado quando se fala sobre sua vida. Só que essa pressão para ser sempre perfeito causou uma cobrança muito interna nele, causando a depressão. Seu primeiro grande sucesso foi 5 Semanas em um Balão. Não é à toa que virou um filme. Publicado em 1863, livro que abriu as portas para sua carreira e tornou-o conhecido. Foi esse livro que fez todo mundo admirar Júlio Verne, mas nem todos. A partir daí, escreveu dezenas de obras que misturavam ciências, imaginação e aventura. Só que muitas pessoas julgavam ele por ser uma pessoa meio doidinha, porque algumas coisas que ele escrevia, como As 5 Semanas em um Balão, 20 Mil Léguas Submersa, A Ilha Misteriosa, Da Terra à Lua, são coisas da ciência que não existiam. São coisas revolucionárias que ninguém havia pensado ainda. Ou se havia pensado, não trouxe ao mundo. Mas ele sim trouxe. E muitos o julgaram por ser doido ou por estar bem à frente no futuro. Entre seus livros mais famosos estão Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submersa, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que virou um filme muito bom, e Da Terra à Lua. Confesso que a Da Terra à Lua é um dos livros mais pequenos dele, mas é um dos livros mais engraçados também, porque ele mostra o jeito que a sociedade pensava. Alguns pensavam em viajar à Lua, outros não ligavam para isso e outros queriam explodir a Lua. Mas tudo isso é basicamente história. Um dos episódios mais marcantes da vida de Júlio Verne aconteceu quando seu editor, Pierre-Jules Excel, rejeitou um de seus manuscritos por fugir da fórmula de sucesso dos livros de aventura que já funcionavam. Esse Pierre-Jules, ele não queria sair da realidade, porque Júlio Verne ele escrevia além da realidade. E ele achava que isso não ia vender, não ia dar certo e não ia ficar famoso. Então, ele rejeitou a sua obra, A Ilha Misteriosa. A obra rejeitada, mas depois publicada e editada. Rejeitou seu manuscrito. Excel, ele recomendou que ele não publicasse a obra naquele momento. Por isso que essa foi uma obra bem publicada bem depois. Mesmo contrariado, Júlio Verne seguiu o conselho e guardou o manuscrito em um cofre, onde permaneceu por mais de um século, sendo descoberto apenas muito tempo depois de sua morte. Por isso que ele não gostava, porque foi rejeitado em sua vida e publicado bem depois que ele morreu. Algumas obras só são famosas depois da morte, como diz Van Gogh. Ele se casou com Honorine de Viena e teve um filho chamado Michel Verne, que mais tarde ajudou a organizar e publicar obras do pai. Então, o filho de Júlio Verne era como seu braço direito. Seu último livro publicado em vida foi O Senhor do Mundo. Esse livro, O Senhor do Mundo, foi lançado em 1904. E um ano depois, Júlio Verne morreu em 24 de março de 1905, em Paris, por problemas de saúde relacionados à idade. Ele morreu com 77 anos. Ele era bem velho.
Até hoje, Júlio Verne é considerado o escritor mais traduzido da história, com obras traduzidas para 148 línguas, sendo a UNESCO e com mais de 100 livros escritos. Sua importância vai além da literatura. Ele ajudou gerações inteiras a sonhar com o futuro, porque ele não, quando todo mundo escrevia sobre o básico, sobre o que viam, sobre o que acreditam e sobre o que já existe, todo mundo escrevia com os pés no chão, na segurança, mas Júlio Verne, ele viajava o mundo. E como eu sempre digo, em todos os livros dele, ele cita balão. Uma das histórias favoritas dele é 5 Semanas em um Balão, porque ele era apaixonado e fascinado por balões. Então, foi assim, um pouquinho da vida de Júlio Verne. Beijos e tchau!